Então agora nós vamos ver o caso do exorcismo da Annelise, né? Uma possessão chamada possessão penitencial. Esta jovem de 16 anos foi até motivo de filme na televisão. Você pode procurar no YouTube, talvez você ache Exorcismo de Annelise, que foi uma jovem em que foi feito o exorcismo dela, onde até o padre e a sua família foi para prisão. E o padre foi, né, condenado a ser preso porque disse que era para suspender os remédios que ela estava tomando por causa de caso de exorcismo. Mas no final das contas ela morreu. Nós vamos saber o que foi que aconteceu aqui, né? Porque o que levou à causa da morte desta jovem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas práticas de exorcismo. Será que o padre estava errado? E os seus familiares? Será que ela realmente estava possuída? Ou o médico estava certo ou o médico estava errado? Então vamos lá ver aqui, né? O demônio, ele abomina água benta e objetos consagrados. Ele tem medo do nome de Jesus e da oração. O caso relatado a seguir constitui impressionante exemplo de possessão penitencial oblativa. O que é possessão penitencial e oblativa? O nome já está dizendo. A penitência é uma possessão que a vítima, que a pessoa que está possuída, ela não merece estar possuída, ela fica possuída para que outras pessoas possam alcançar a graça da libertação, ou seja, ela sofre não por ela merecer, por ser uma pecadora, mas para ajudar os outros pecadores a se converter. Ela, na verdade, é como se já fosse uma alma já mais pura, já santa, e Deus permite acontecer também. Porque geralmente nós temos a tendência de pensar e de acreditar que o demônio só possui pessoas pecadoras. Não é assim? Vixe, fulano está passando por esse caso de possessão porque ele merece mesmo viver uma vida errada, de pecado grave, mortal, a vida de fulano era errada. Nem sempre é assim. A gente tem os estudos de angelologia, quem não viu ainda que veja, tem uma playlist aí completa, onde lá eu vou explicar sobre essas questões aí, os tipos de possessão, né? Então vamos lá. Só Deus, né, para poder explicar para nós esses desígnios, esses acontecimentos desse tipo de situação. Porque ele serve esse tipo de possessão oblativa ou penitencial para expiar os pecados dos outros, né? E para aumentar a fé de muitos de que vão participar e ajudar na santificação, né? Graças espirituais de santificação vão acontecer na vida daqueles que estão presentes e da própria pessoa possuída. Então, um caso muito bem documentado. Esse caso foi o caso assim também de Aue, e foi mais ou menos dos nossos tempos. Foi do ano de 1974 a 1976. A razão da escolha deste caso, que nós vamos relatar aqui, deve ser que os fatos se passaram praticamente em nossos dias, porque ele é um dos casos atuais e também muito forte que aconteceu. E por alcançar repercussão na imprensa, estando muito bem documentados, tem muito documento a respeito disso, uma vez que os exorcismos foram gravados em fitas magnéticas. E o caso foi parar nos tribunais alemães. Fita magnética é com fita cassete, videocassete, para quem não conhece, né? Seguimos aqui, vamos falar aqui um pouquinho do livro da doutora Felicitas. É uma doutora, a doutora Goldman, que é antropóloga. A antropóloga é quem? Aquela pessoa que vai estudar o ser humano. A cultura do ser humano, o que o ser humano faz, a sua religião, enfim. Então, essa doutora, por ela não ser católica, ela estudou este caso por interesse acadêmico. Ou seja, ela foi procurar estudar esse caso por questões do próprio esse estudo dela, né, de faculdade. Então, aplicou ao exame do mesmo rigor científico. Então, ela foi aplicar mesmo uma comprovação científica sobre este caso. O que foi que ela fez? Ela reuniu toda a documentação a respeito, ela foi em busca de tudo a respeito do ocorrido, deste fato, e ela pegou inclusive as fitas magnéticas, as gravações, né, dos exorcismos feitos, né? Então tá lá no livro dela, Felicitas Goldman, do ano de 81, ano que eu nasci, ó, que ela fez isso, na página 255.
Então a doutora, ela utilizou 42 fitas, né, com as gravações dos exorcismos que foi fornecidas. O padre Ernest forneceu estas fitas, né? E um dos exorcistas, ele foi um dos exorcistas, e ela fez um dossiê de mais de 800 páginas de documentos proporcionados pela advogada da família Michel. Então a Annelise, o nome dela é Annelise Michel. Então a família dela proporcionou isso daí, né, para que se fosse feito este relato, este documentário, né, depoimentos, cartas, laudos periciais, tudo isso foi feito. Esses exames todos minuciosos. Então vamos lá aqui. Quem era a Annelise Michel, né? Uma menina inteligente, alegre e piedosa. Ela nasceu no ano de 21, no mês de 20, no dia, perdão, 21 de setembro de 1952, em Leibfring, na Baviera, lá na Alemanha, alemã. Sendo a mais velha das 4 filhas, ela era a mais velha das 4 filhas do casal Joseph e Anna Michel, todos católicos praticantes. Então, quando ainda estava na infância, a família mudou-se para a pequena cidade vizinha de Kingenberg, nomes alemães esquisitos. Então, a Annelise, ela era inteligente, piedosa, embora suas... Deixa eu ver que eu parei aqui. A sua infância tenha sido marcada por contínuas doenças. Então ela teve várias doenças durante a infância. O que preocupava muito a mãe, que já não havia perdido uma filha em baixa idade. Então já tinha perdido outra filha, então a mãe estava preocupada em perder mais uma outra filha. Ela fez, então a Annelise fez a primeira comunhão, como toda criança. Fez, mas com todo fervor, né? Uma criança diferente. Terminado o curso primário, quando ela terminou o curso primário, em sua cidadezinha, passou a viajar de trem com outras meninas para cursar o ginasial numa cidade vizinha. Então foi estudar em outra cidade vizinha, Annelise. Era uma menina alegre, tocava acordeon e aprendia piano, né? Ela tocava instrumentos musicais. Então com 16 anos, quando ela completou 16 anos, entretanto, começou a manifestar algo nela, os sintomas de uma doença de caráter neuropsiquiátrico, ou seja, uma doença meio parecido com problemas psiquiátricos, de né, dos nervos aqui psiquiátricos. Aí onde é que pode confundir, né, com problemas mentais. Olha o perigo, viu? Vamos lá. Então começou a manifestar essas doenças que os médicos diagnosticaram como epilepsia. Então, prescrevendo o tratamento correspondente. Aí prescreveu um tratamento correspondente. Incontrolável repulsa pelas coisas sagradas. Ela depois começou ao mesmo tempo a surgir outros sinais mais inquietadores. Ela começou a apresentar repugnância, né? Coisas estranhas, né? Uma estranha, incontrolável coisa, sentia aquela repulsa pelas coisas sagradas, dificilmente de entrar em igrejas. Ela não conseguia entrar nas igrejas. A jovem, ela fazia esforços, ela ainda não estava possuída, sim, entendeu? Ela estava começando a sentir os sintomas da possessão sem se aperceber disso. Geralmente, as pessoas que vão ser possuídas, elas começam a sentir sintomas, mas como elas não sabem que vão ser possuídas, elas não é feito logo um tratamento preventivo, vamos assim dizer, né? Então, ela fazia esses esforços para vencer essa estranha repugnância, que ela sentia uma coisa assim ruim na hora de entrar na igreja. Às vezes você pensa que é com você, né? De não querer gostar de entrar na igreja. Esses impulsos veementes, porém, nem sempre obtinha êxito. Ou seja, nem sempre esses impulsos de repugnância vencia ela, né? Certa vez, quando ela foi tentar entrar em uma capela dedicada a Nossa Senhora, lá na Itália, onde tinha ido em peregrinação, ela foi peregrinar para a Itália e lá foi entrar dentro de uma capela. Ela não conseguia avançar um passo, porque quando ela ia tentar entrar na capela, o que acontecia? Queimava os pés, ela sentia os pés queimar. Só para vocês entenderem, como ela estava sentindo presenças sobrenaturais sem se dar conta direito do que estava acontecendo,
Então, o mal que estava com ela sentia o fogo do Espírito Santo só dentro da igreja. Por isso que a igreja ela tem que ter respeito. Porque dentro da igreja o demônio não gosta de entrar na igreja. Entendeu? Então ela sentia um fogo que queimava os pés como se estivessem em brasas. Em diversas ocasiões, quando pretendia levantar-se do lugar para ir comungar, quando ela queria levantar da cadeira, do banco, né, para ir comungar, na hora que ela ia querer se levantar, os membros delas pareciam, ela sentia pesado e não conseguia, né, mover-se. E um dia sua mãe se surpreendeu fazendo caretas, viu ela fazendo caretas, a mãe dela, de ódio e arreganhando os dentes para um crucifixo. Então já sinais, né, de que a pessoa está possuída pelo demônio. Que ela começa a ter aquela repugnância careta para as coisas sagradas, as coisas de Deus. Então, apesar dessas manifestações anormais que começaram a acontecer na vida dela, que iam se tornando cada vez mais intensas, ou seja, estava aumentando mais e mais, a moça foi se tomando mais religiosa, então ela foi ficando mais religiosa. Quanto mais essas coisas estranhas aconteciam com ela, mais ela se aproximava das coisas de Deus. Ao contrário, nós fazemos, né? Quando você às vezes não tem aquela vontade de ir para a igreja, aí você diz, eu não vou porque eu não estou com vontade. Cuidado, às vezes pode ser o demônio querendo que você não vá. Coisa de Deus, irmão, a gente tem que ir mesmo a gente não gostando. A gente tem que ir para domar isso daí. Tem alguma coisa estranha que a gente te atrapalhar para ir. Rezar também, cuidado quando tem coisa na sua vida que não quer deixar você rezar. Principalmente fazer os exorcismos. Exorcismo do Papa Leão III, que às vezes eu passo para algumas pessoas, que elas às vezes dizem para mim que sente dificuldade em fazer. Aí isso é sinal claro que está o demônio atuando em você. Quando você diz para mim que tem dificuldade de fazer o exorcismo de Leão XIII na sua casa, sozinho, pode ter certeza que ali tem atuação demoníaca. Muitas das vezes eu não digo para a pessoa, para não assustar ela. Mas eu já identifico logo que tem demônio lá. Então o que, é que eu procuro às vezes fazer? A gente tenta encontrar uma solução, né, para resolver isso daí. Então tome muito cuidado com todas essas coisas. Você tem que procurar mais e mais e fazer as coisas de Deus, não abandonar. E você começa a abandonar mais ainda as coisas de Deus quando você não quer, não tem esse envolvimento, né? Você sente essas coisas, essa repugnância, essa falta de vontade, esse desleixo, às vezes uma preguiça bate, enfim, tantas outras coisas. Moleza para fazer as coisas de Deus, aquela coisa morta, é que você tem que fazer mesmo. A moça foi se formando cada vez mais como uma pessoa religiosa e também, claro, ela procurou se envolver com outras moças, outras amizades também piedosas, que ao mesmo tempo mantinham um namoro. O namoro dela, da Annelise, era um namoro casto, ou seja, se guardar mais um namorado para o casamento, o dia do casamento, e bem intencionado com um colega de classe, né, que era um colega de classe dela, esse rapaz. Então vamos ver aqui, o exame bem cuidadoso vai revelar possessão. Então quando foi em 1974, a Annelise, por causa das perturbações que a gente falou aqui que ela estava tendo, ela procurou, ela foi atrás do padre Ernest, seu pároco, o qual lhe dava uma simples bênção com o qual ela se sentia aliviada. Então ela foi lá no padre para falar dessas coisas ruins. Por isso a importância, gente, de você passar a falar com um homem de Deus, uma pessoa de Deus, quando alguma coisa estranha estiver com você. Para pedir uma oração, enfim, se não conseguir falar com o padre. E aí ela se sentia melhor, aliviada. Coisa que ela não estava sentindo com o tratamento médico. Ela estava tendo tratamento médico, mas não estava sentindo. Mas com a bênção do padre sentiu. Isso já demonstra algo estranho. Opa, tem coisa espiritual no meio. Então, ao contrário do alívio que experimentava com a bênção, e a presença de sinais estranhos que aumentavam dia a dia, então aumentava mais e mais esses sinais estranhos, levaram a Annelise e seus parentes amigos, igualmente ao sacerdote que eu assistia, Padre Alt, a convicção de que se tratava de alguma influência diabólica. Então, como estava aumentando os problemas na vida dela, levou tanto os familiares, as pessoas que estavam perto dela e o padre, a ter mais certeza que se tratava do demônio. Então, vários sacerdotes doutos examinaram a moça. Então, ela não foi examinar só por um padre. Hoje está difícil, né? Você conseguir um padre para examinar um caso de pessoa com suspeita demoníaca, está difícil. Ela que foi examinada por muitos padres, ela teve muita sorte, né, graças a Deus. Então, entre eles, o padre Adolfo, conhecido especialista em demonologia, então um especialista em demonologia e possessão,
com importantes obras publicadas sobre a matéria. Fez esse exame nela. O pároco fez então vários pedidos ao bispo de Unzburg, Dom Joseph, no sentido de obter a devida licença. Então o padre tem que pedir a licença ao bispo para fazer exorcismo. Então ele foi atrás, demorou, o bispo não estava hesitando, né, em dar essa autorização para fazer o exorcismo. Que é o exorcismo solene, aquele do livro vermelho que os padres usam para fazer o ritual de exorcismo. Então o bispo autorizou em setembro de 1975. O bispo fez esta autorização. Pessoal, eu estou gravando aqui porque acabou de faltar luz, mas vai ficar gravando mesmo assim no escuro, né? Voltou a luz de novo, só fui falar, né? Então, olha só. Deu autorização para que se procedesse, né, o exorcismo. O bispo deu permissão do exorcismo. Então, nomeou o exorcista para aquele caso. Quem foi o exorcista que o bispo nomeou foi o padre Arnold Hens Salvatoriano, antigo missionário na China, que teve na China, né? E superior religioso, ele foi um superior de uma congregação religiosa, e o próprio pároco da moça. Então, o pároco local, o padre lá da paróquia dela, Ernest, foram participar do exorcismo, e o exorcista, o padre Hens, vamos chamar ele de padre Hens. Então, vítima expiatória, o que é isso? Então, pelos fins lá do ano de 1975 a junho de 1976, foram realizadas inúmeras sessões de exorcismo. Então, iniciou várias sessões de exorcismo, ou seja, 1 ano. E olha que sessão de exorcismo não é brincadeira não, dependendo do caso, é toda semana, às vezes 2 vezes na semana, 1 ano fazendo isso. Aí às vezes eu faço acompanhamento espiritual com as pessoas que tá com algum problema que eu já sei, já identifiquei que é vítima de feitiço, de alguma coisa na vida dela. E eu digo, fique fazendo isso, ó, todo dia, todo dia. Aí a pessoa não consegue aguentar nem 1 mês, nem 2 meses. Aí já quer achar que já aconteceu a cura. Gente, cada caso é um caso. Se o caso de uma pessoa foi curado em 1 mês, não quer dizer que o seu vai ser curado em 1 mês. Então cada caso de uma pessoa, a gente pode comparar. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, seu caso, ó, dela aqui, ó, exorcismo com o padre. 1 ano fazendo exorcismo nela, para ela ser curada. Então, durante os quais, claro que os demônios não tinham licença para abandonar sua vítima. Só que era interessante, esse exorcismo era um exorcismo diferente, que às vezes acontece. Que é o tipo de exorcismo que às vezes muitos padres têm dificuldade, porque às vezes ele não sabe logo que tipo de exorcismo que está na pessoa. Ou seja, quando a pessoa está possuída por uma vítima que Deus permitiu o demônio entrar para servir de expiação, ou seja, aquela pessoa possuída, ela é uma pessoa que está ali sendo possuída para ajudar a salvar outras almas a se libertarem, a se salvarem do inferno, para a conversão. Então, esses tipos de casos, chamados exorcismo penitente ou exorcismo oblativo, ele dá mais trabalho para o exorcista, por quê? Porque praticamente o demônio não vai sair quando ele estiver fazendo o exorcismo. O demônio vai ter um dia para sair. Ele só vai sair no dia que tiver terminado, se é que ele vai sair, né? Do dia, que ele pode ficar até o dia da morte dele. O padre Gabriel Yamov já falou de casos disso. Tem casos que a pessoa vai morrer possuída. A pessoa não vai ter a cura. Então, geralmente, isso aí são chamados processos oblativos. Que a pessoa ela é uma vítima, ela é uma vítima que está se sacrificando pela salvação das almas. E só Deus e ela, às vezes, podem ter até uma comunicação que a gente não sabe. Aqui nesse relato não vai dizer, mas Nossa Senhora conversou com a Annelise, né? Aqui não diz aqui no relato, né? Nossa Senhora conversou com ela. Cadê? Vamos lá aqui, onde é que eu parei? Aí o que acontece? Então, mas o tratamento médico estava continuando. Ao mesmo tempo que ela estava fazendo o exorcismo, sendo exorcizada, estava continuando o tratamento médico, que de certa forma não estava resolvendo coisíssima nenhuma, né? O tratamento médico, como às vezes acontece em muitos casos. Mas às vezes o padre também é muito prudente para não suspender. Quando a pessoa ele já recebe uma pessoa que está fazendo tratamento médico e suspeita que é possessão, ele não suspende logo, né? É muito perigoso.
Então, esse tratamento estava sendo feito, pois os médicos se apegaram ao diagnóstico de epilepsia, ou seja, os médicos disseram que ela tinha epilepsia, sem que os exames de eletroencefalografia fossem concludentes. Ou seja, os médicos disseram que era epilepsia sem ter comprovado que era epilepsia. Então, por isso que eu já disse aqui para vocês, quem já viu meus outros estudos, que tem muitos médicos orgulhosos do nariz empinado, que porque acham que é médico, é doutor, que são deuses, divindades. Então ele decretou uma coisa e acabou. Ou seja, estava prejudicando a menina, de certa forma, né? O médico. Por fim, os demônios foram expulsos. Os demônios foram expulsos, tá? Porém, quando os presentes entoavam cânticos de ação de graças, eles se manifestavam de novo. Ou seja, o demônio saiu, fez exorcismo, o demônio saiu. E quando o pessoal presente começaram a cantar, os demônios começaram a se manifestar dizendo que tinham recebido licença para voltar. Volta, demônio, para ela. Recebeu licença de quem dá essa licença? Jesus, né? Deus dá a licença para eles voltar. Os exorcismos recomeçaram a lavar os padres de novo, recomeçar o exorcismo. Mas os demônios diziam que não tinham licença de Deus para sair e essa situação ainda iria durar algum tempo. Ou seja, é o que às vezes acontece. Será que é verdade que o demônio está fazendo? Então é por isso que a pessoa, quando o exorcista ele se depara com possuídos, possessão oblativa, possessão penitência, os padres exorcistas, os exorcistas, a gente que faz o exorcismo, os exorcistas carismáticos, como eu também, é difícil a gente saber se realmente se trata de uma possessão oblativa ou não. Por quê? O demônio, ele mesmo dizendo aqui que ia demorar de sair, tinha licença de Deus para possuir a pessoa. Então, quando o demônio às vezes está falando isso e que iria ainda demorar algum tempo para sair, às vezes o exorcista não sabe se é verdade do demônio ou se ele está mentindo. Como que vai fazer? Ah, não, nós vamos esperar chegar o dia que é para sair, a gente vem fazer o exorcismo. Que dia vocês vão sair? Ah, nós vamos sair no próximo ano, em maio, dia tal hora, nós vamos vir aqui fazer o exorcismo para vocês saírem. Então, fica difícil saber se foi verdade ou não do demônio, entendeu? Por isso que é complicado, é um dos mais complicados dos exorcistas identificarem, saberem, lidar, é o oblativo. Então, finalmente, em meio do exorcismo do dia 30 de junho, repentinamente, Annelise, com sua voz normal, gritou: por favor, absolvição. Então, quando foi no dia 30 de junho de 1976, ela disse, a menina: por favor, absolvição. Aí o sacerdote imediatamente atendeu o apelo e encerrou os exorcismos. Parou de fazer o exorcismo. Na manhã seguinte, a moça foi encontrada morta em sua cama. Ou seja, acabou o exorcismo, o demônio saiu e a moça foi encontrada morta. Será que era possessão mesmo? Vamos lá. O que é que o demônio vai fazer agora? A vingança dele, do demônio. Apesar de todos os esforços da família e dela própria, da moça, que passaram longos períodos sem conseguir alimentar-se, porque também passou praticamente esse 1 ano sem alimentar, né, direito, caindo em um estado de desnutrição e fraqueza generalizada. Ela foi ficando fraca, claro, não conseguia se alimentar por causa de estar possuída, porque realmente às vezes a pessoa possuída, irmãos, ela não come. Já conheci uns 2 casos que ficaram, um parece que passou 20 dias sem comer, não comia de jeito nenhum, a pessoa magra, mas com uma força, e outro 11 dias sem comer, que com uma força, magro, e você pensa assim, olha, eu tava fazendo ali um trabalho, ali, limpando meu quintal ali, pegando com a pá, aquelas pá de pedreiro terra, botando no carro de mão, já era meio-dia, já tava com fome, mas eu tinha que terminar ali, encher, eu já tava quase não aguentando, eu disse, meu Deus, meu anjo da guarda, me dê só um pouquinho de força, só terminar aqui, encher aqui com a pá, o carrinho, eu enchendo com a pá, já tava me tremendo de fome, já estava fraco. Imagina 11 dias e a pessoa forte e resistente. É o demônio, gente, não tem outra explicação.
Então, em vista de tudo isso que aconteceu com ela, dela ter ficado desnutrida, etc., ter feito os exorcismos, o médico foram pedir, claro, o atestado de óbito da menina, o médico negou, né, o atestado de óbito. Aí o médico aí foi aberto um processo judicial contra os pais e os exorcistas por omissão de socorro médico, ou seja, por ter dito que não aceitaram ajuda médica, né? Entendeu? Olha a seriedade que é. Às vezes se tornar exorcista, gente. Tem gente, eu quero ser exorcista, eu quero lidar com a pessoa endemoniada, eu quero estar ali. Gente, olha, vou dizer bem que pra vocês. Eu uma vez fui fazer o que eu chamo oração de diagnóstico para saber se a pessoa está endemoniada. Foi um médico. Isso marcou para mim. Alguns casos eu cito é porque foram casos marcantes, né? Às vezes tem aqueles casos que mais marcam na nossa vida. Me chamaram lá, né? Indicar não sei de quem, que indicar que às vezes as pessoas sabem que você exerce essa missão e chamam você. Não consegue às vezes um padre logo, é só para nós leigos, né? Aí que descobre que você faz esse tipo de missão. E aí eu fui fazer uma oração nesse médico, que ele parecia um esquizofrênico. O médico disse que era esquizofrênico, e ele era médico. Fechamos lá as portas dos quartos, o pessoal ficaram comigo a equipe pra gente fazer a oração. Diagnostiquei que ele estava possuído pelo demônio. Falei para as famílias, para a mulher dele, que precisava fazer exorcismo. Ele ficou tomando remédio, a mulher dele não quis. Final das contas, morreu. Por quê? Foi muito só no remédio. Agora, se tivesse acontecido o contrário, se eu tivesse fazendo o exorcismo e ele tivesse morrido, e aí? O que seria pior ficar preso? É ficar preso pelo demônio sendo possuído ou ficar preso, julgado pelos homens por causa de ter dito para suspender o remédio porque era problema de possessão? Então, gente, isso é complicadíssimo. Eu tomo muito cuidado com relação a pessoas que estão tomando remédio já, que já chegam para mim que estão tomando remédio. Tem gente que já chegou dizendo para mim, já tá tomando remédio há 25 anos. Olha, eu vou dizer bem que a maioria dos casos das pessoas que estão tomando remédio, às vezes, claro, você vai logo por remédio, começa a acontecer algum problema, alguma pressão, você sente algo ruim no coração, vira depressão, enfim, esse monte de coisa. A primeira coisa que às vezes corre é o médico. E às vezes isso está acontecendo contigo, não é problema de médico, problema espiritual, mas você não sabe. Você vai no médico, aí começa a ficar dopado de remédio. Fica dopado de remédio, aí você encontra uma pessoa espiritual que o médico não está resolvendo. E aí, às vezes, a pessoa espiritual não pode ficar suspendendo um remédio, porque teu corpo se acostumou com o remédio. Tu tá dopado. Porque isso é sério, isso é um fato. A gente fica dopado de remédio. E, às vezes, o remédio adianta a tua morte. Isso é uma grande realidade. Entendeu? Tem muitos remédios que ele, na verdade, tá te matando. Teve um caso de uma jovem que eu estava acompanhando, que ela foi em tantos psiquiatras e um outro médico bom que ela encontrou mandou a mãe suspender o remédio, que disse: esse remédio aqui está matando sua filha. Pelo amor de Deus, suspenda esse remédio. A menina começou a ficar gorda. Então, gente, existe casos, o negócio é sério, muito sério. Entendeu? Para o trabalho de quem está fazendo exorcismo. E às vezes a gente está fazendo exorcismo e a pessoa tomando remédio com vontade de dizer para não tomar mais remédio, mas a gente não pode. Porque o médico é que tem que suspender. Porque é uma coisa muito complicada. E uma vez você já indo primeiro ao médico, resolvendo com o médico essas coisas, aí fica difícil. A pessoa suspender. Eu já peguei um caso de uma pessoa que iniciou, foi até um professor que iniciou aí um problema espiritual, tendo visões, perturbações, tinha hora que ele perdia um pouco o controle, estava sentindo algumas coisas já estranhas. Foi no psiquiatra, o psiquiatra passou o remédio, no mesmo dia ele veio conversar comigo, ao mesmo tempo, com minha equipe, né, com minhas tropas, grupo que faz essas coisas, né, que me ajuda, os meus assistentes, posso assim dizer também. E aí quando ele chegou, aí ele queria saber se era para tomar os remédios que o médico passou. Não, disse: espera aí, vamos fazer uma oração primeiro de diagnóstico. Fiz a oração nele. Quando eu fiz a oração, nem trisquei nele, ele começou a se manifestar no chão. Terminou, eu disse: você não precisa comprar nada desses remédios. Tá bem claro para mim já que você tá com um problema espiritual. Então, quando o caso da pessoa acontece assim logo, aí eu posso dizer. Agora, se a pessoa já vem até onde eu estou com problemas já
tomando remédio às vezes há muitos anos, eu não posso às vezes mandar logo a pessoa suspender. A não ser que você tenha coragem e a ousadia de aguentar as consequências, se for possível até da morte, de ficar sem tomar os remédios. Mas o bom é pedir ao médico, que o médico comece a trocar, dizer assim, doutor, olha, eu estou querendo os remédios para me tirar a dependência desse. Como é que eu faço? Você pedir para poder ir tirando essa dependência e ao mesmo tempo ficar no lado espiritual. O que é ficar no lado espiritual? Fazer exorcismo do Papa Leão XIII, rezar a oração de São Miguel, procurar se confessar. Toda semana, você que está com algum problema assim, se confesse toda semana. Amém? Então isso é sério. Então foi entrado em processo o padre e os seus familiares. Então em 21 de abril de 1978 eles foram condenados a 6 meses de prisão. Então, coitado, o padre ficou 6 meses de prisão. Então essas são as consequências, gente. Né? Essas são as consequências que eu já passei um bom bocado também, né? Uma pessoa que a gente foi fazer uma oração de exorcismo nela e foi ainda simples, né? De libertação, que a gente às vezes chama de libertação. Uma pessoa que se manifestou a pombagira, aí o fulano lá, a pessoa que estava com ela lá, que chamou a gente para ajudar na oração, deu permissão para a gente carregar a pessoa, nós carregamos a pessoa à força, tiramos ela da casa dela para levar para a igreja fazer oração. Descemos lá da igreja, a pessoa foi dentro do carro me mordendo, acabando comigo. Claro que ela estava no estado de consciência dela, porque ela não estava possuída em si do demônio, né? É o que a gente chama de infestação, que parece possessão, infestação. Sendo perturbada. E não queria ir também, né? Aí prejudica mais uma força também medonha, por se tratar também de uma mulher, né? E eram uns 3 homens para se dar conta dela. Ela depois, quando sai do carro, na porta da igreja, ela não consegue entrar na igreja, não consegue botar na igreja, porque também não abrem os portões para nós. Também não abre os portões, no local onde estava tendo adoração 24 horas ao Santíssimo, a gente queria levar ela para 24 horas ao Santíssimo, aí não abre os portões para nós. Aí o que acontece? Ela foi denunciar a gente para a polícia, saiu andando na rua de noite, isso foi de noite, para denunciar a gente para a polícia. Aí a polícia chega lá perto da igreja onde a gente está, e o vigília lá da igreja assim, não, essa menina aí é uma menina mesmo assim perturbada. Ou seja, de certa forma ele defendeu a gente, né, sem dizer nada, né? Então, gente, a gente passa por um bom bocado. Vocês estão pensando que eu levo a minha vida, essa vida de missionário, que talvez você do outro lado nunca me viu de perto, nunca me acompanhou certos trabalhos que eu faço, que é uma vida assim de mar de rosas? Não, mas tudo a gente faz por sacrifício e por amor, para ajudar as almas a se libertar, a encontrar Jesus, e pela conversão de muitas outras almas, como acontece dos exorcismos, né? Então não é mar de rosas. Servir a Deus, pode chamar na sua cabeça, quando a gente entra para servir a Deus, não vai ser fácil a nossa luta, porque nós estamos arrancando almas das garras de Satanás. Seja lá qual é a tua missão de servir a Deus, tu vai estar arrancando, bota na sua cabeça, cada pessoa que está ajudando em alguma coisa com o teu dom, tu está arrancando uma alma de Satanás, das garras de Satanás. Ele não vai ficar satisfeito, ele vai fazer a vingança dele, como fez aqui do padre, né, e da família. Prender, bolou lá para poder, na cabeça do médico, para poder prender eles. Porque o diagnóstico do médico também era errado, né? Claro. Quem sabe não foi também esses remédios do médico que matou para fazer o laudo e tudo isso? Porque se fosse fazer o laudo ia descobrir, né? Se fosse fazer toda a perícia, tudo bonitinho, ia descobrir que foi o remédio que matou. Como eu disse desse médico aí, que eu fui lá, que matou ele foi o remédio. E um outro caso também, quando eu iniciei minha vida, que existia também um senhor que há 20 anos tomava remédio, mais ou menos 20 anos tomava remédio todo dia controlado. E ele era caso de possessão, muitos demônios. Morreu só nos remédios, tomando remédio. Então, às vezes, os médicos gostam de se safar, né? Como o diagnóstico desse médico aqui não estava certo, aí é claro que ele não ia apresentar laudo e tudo para poder fazer biópsia, enfim, um monte de coisa para examinar realmente o fato da morte da pessoa, da menina, né? Então, é por isso que eu disse, tem médicos e médicos, gente. Doutor Guido, um médico muito bom e santo, que ele era espiritual. Para achar médico assim é raro, por isso que eu digo. Nas minhas experiências, 90% ou até mais, eu acredito que a maioria dos médicos, infelizmente, em vez de ajudar pessoas endemoniadas, atrapalha mais a vida da pessoa. Principalmente pessoas com problemas de infestação e de feitiçaria, que não dá para identificar. Você parece uma pessoa normal e tranquila, não dá para identificar.
Então toda aquela dolorosa e humilhante provação que a moça passou foi muito útil para o aperfeiçoamento espiritual. Então, claro que a jovem foi crescendo mais ainda com todo esse doloroso processo de provação de estar possuída. E a família dela também cresceu espiritualmente e também serviu para os próprios sacerdotes. Não tem um ditado que diz, não há o mal que não vem para o bem? Então, por mais que tenha acontecido esse problema da morte dela, serviu para crescimento. Toda coisa, às vezes, de ruim que acontece na nossa vida, a gente tem que saber tirar bom proveito. Então, quando ela morreu, a moça, seu túmulo no cemitério de Klingenberg passou a ser local de peregrinação. As pessoas passaram a ir para o local visitar o túmulo dela, porque se tornou famosa, né? Um local de peregrinação para o qual afluem pessoas não só da Alemanha, então várias pessoas do exterior vão lá na Alemanha ver, que é a terra dela, para rezar e pedir graças a ela, como se ela fosse já uma santa, né, Lise, né? Então agora vamos ver aqui o que vai falar o testemunho aqui dessa doutora que estava fazendo os exames dos documentos dela, né? O que ela vai dizer aqui das fitas que ela pega para analisar. Então, de gritos, roucos, guinchos e grunhidos furiosos, a voz do inferno. Então, as transcrições de trechos das gravações dos exorcismos que a doutora Goldman faz em seu livro permitem-nos formar uma pálida ideia da luta dos exorcistas com o poder das trevas. Então, essa doutora pegou as fitas cassetes que ela estava escutando e escreveu algumas coisas, alguns relatos ela escreveu, e aqui a gente vai tratar de alguns destes relatos, destas conversas que estava acontecendo na hora do exorcismo. A conversa do padre com a pessoa possuída, ou seja, com o demônio que falava através dela. Então não cabe transcrever, não nos botar tudo aqui, falar de tudo aqui de maneira que damos alguns excertos como amostra, só que umas amostras, né? Terrível amostra da voz do próprio demônio, eis o que diz a doutora Goldman, né? Que ela, ao escutar a fita, ela escuta as vozes horríveis e medonhas do demônio na fita. Então a doutora diz o seguinte, ó, na fita original nós sentimos como os que cercavam Annelise algo dessa presença autônoma e alienígena, que no sentido do dogma católico estabeleceu sua resistência no corpo da moça, que usa para os seus propósitos demoníacos. Então ela dizia que eram as vozes horríveis demoníacas, uma coisa alienígena, né, medonha. Aos gritos ondulados e roucos e os guinchos e grunhidos furiosos que caracterizam o demônio. Ou seja, o demônio ali grita feito bicho, né? Grunhidos, bichos, e realmente é assim. Conforme os ensinamentos da igreja, então, alienígena das profundidades, emissário das trevas, de tudo aquilo que é amedrontador e poluído. Os sons infernais fervem. Ela está falando aqui, viu, a doutora? Ela está dizendo o seguinte, ó, os sons que ela ouvia nas fitas, né, eram infernais. Fervem, chocam-se, formando de vez em quando algumas palavras ou frases. Então quer dizer que o exorcismo que ela estava ouvindo era medonho. Por isso que nem todo mundo pode participar de um exorcismo, né? Porque às vezes você pode ficar até com pena do possesso. E quando isso acontece, quando o demônio fala, a força do mal transforma-se numa pessoa. Não porém uma pessoa qualquer, porque fala no dialeto da floresta bárbara, no linguajar de mercado. Ele, o demônio medieval, nas obscenidades de seus assaltos verbais contra o padre. Então aqui vamos relatar palavras um pouco feias que o demônio dizia contra o padre. Então ele vai fazer uma revelação que foi feito, um malefício feito por inveja. Olha só, por que ela ficou possuída? Por causa de uma inveja, olha só. Por isso que a inveja é terrível, gente. Vamos já saber aqui o que foi, olha só. Ele toma as palavras latinas do sacerdote e responde a elas com revolta. Ele vai falando em latim, tá? Mas a gente vai falar em português. Ele dizia, imaculata, imaculada. Você com suas porcas palavras, é o demônio falando para o padre, né? Nem você acredita nisso, quer dizer, insultando o padre, que o padre não acredita em Nossa Senhora na Imaculada Conceição. Saecula saeculorum.
pelos séculos dos séculos. Não é verdade, nem se devia falar isso aqui. Porque o padre está fazendo oração, né? Da Imaculada pelos séculos dos séculos, sacerdote. Aí o demônio manga disso. Educto, retira-te. Então o padre manda o demônio retirar, né? O que o demônio diz? Pode falar o dia todo, eu não vou sair. Uti dissedas abiaque famula de anelies. Não sei nem falar direito aqui, mas vamos lá. O que o padre fala em latim, né? Eu vou traduzir. O padre diz assim: para que abandones esta serva de Deus Anelises. Aí o demônio responde: não, não. Ela pertence a mim. Dê-o fora daqui, velha carcaça. Xingando o padre, né? Dê-o fora daqui, mandando o padre embora. Ela é minha. Então, é a aldeia que vive e respira na resposta da questão de por que Annelise estava possessa. Então, o padre vai perguntar ao demônio por que ela estava possessa. Todo mundo às vezes ficava perguntando, como é que pode uma jovem católica, que era piedosa, uma menina mesmo vista como santa, ela ficou possuída pelo demônio? Aí o demônio responde: ela não havia nascido ainda quando foi amaldiçoada. Olha a questão da maldição. O amaldiçoamento que foi feito sobre ela. Não é maldição, é ser amaldiçoada, receber uma maldição nova, uma coisa que não tinha. O demônio vai dizer que ela não era nascida, ele está dizendo por que ela foi possuída. Ela ainda não era nascida quando foi amaldiçoada. Por isso a importância da gente estar colocando em oração, irmãos. Exorcismo nos seus filhos, quando mesmo ele ainda crescendo. Porque às vezes pode ter recebido uma maldição, ser amaldiçoado antes de nascer. Que é quem é um feitiço, é rogar um feitiço, uma praga sobre a pessoa. E às vezes isso pode se manifestar depois. Olha só, essa praga, esse feitiço foi feito para ela, para Annelise, antes dela nascer. Mas ela só se tornou possuída com 16 anos. E às vezes você também, existe outras formas de feitiço, que não é só a possessão, que você pode hoje não estar bem na sua vida, em alguma coisa, porque também pode ter recebido um feitiço antes de ter nascido. Por isso que é preciso fazer orações para quebra lá dentro do ventre, de maldições, de bruxaria, de feitiço, enfim. Aí o que acontece? Revela um dos demônios: uma mulher fez um malefício por inveja. Uma mulher fez feitiço. Malefício, entenda aqui que é inveja. Ou que é feitiço, quando falar em malefício. Uma mulher fez um feitiço por inveja. O padre pergunta: quem era ela? Uma vizinha de sua mãe, Elaine Befrings, responde o demônio. Ou seja, uma vizinha, gente. É o que costuma ter de praxe, de rotina, de costume, normal. Geralmente vizinho faz feitiço para ela. Então a moça, ela estava possuída por vários demônios, não era um só, viu? Então em determinado momento, um deles deixava escapar seu lamento infernal. Um dos demônios começava, no qual não entra nenhum arrependimento, apesar da intensidade do sofrimento. Ou seja, um dos demônios... Gente, a gente pensa que os demônios não sofrem. Eles sofrem a todo instante, mas não demonstra arrependimento de nada. O demônio soltou um grito de arrependimento assim: danados por toda a eternidade. Ou seja, ele está se autoproclamando que ele está condenado por toda a eternidade. Se lamentando, né? Somos condenados por toda a eternidade. Somos danados. Danado quer dizer isso, condenado. Vamos agora aqui um ponto onde vai falar da água benta que o demônio abomina, né? Tem medo do nome de Jesus também. De uma outra sessão de exorcismo. Foram feitas várias sessões de exorcismo. Então, aqui são as anotações do que a doutora viu na fita cassete, que chamou a atenção dela, anotou e estamos colocando aqui. O padre também pode obrigar o demônio a dizer o que é nocivo para ele. Então, claro, no exorcismo o padre pode obrigar o demônio a dizer o que é prejudicial. Diga o que é prejudicial para ti, para poder encurralar ele, como faria um senhor contra seus súditos rebeldes.
Então, quem estava presente, os assistentes do exorcista, descobrem que o demônio abomina água benta e objetos consagrados. Eles têm medo do nome de Jesus, da imitação por alguém da vida de Jesus, da oração, ou seja, eles têm medo, têm pavor. Então, eles têm esse pavor por pessoas de oração, pessoas que têm uma vida que procuram imitar Jesus Cristo, ou seja, pessoas que levam uma vida de santidade. Eles não gostam da presença dessas pessoas, o demônio. Olha o que ele vai dizer, ó. Reze, diz um dos demônios, e nada pode realmente acontecer de mal com você, seu porco imundo. Então o próprio demônio está revelando que quem reza, nada de mal vai acontecer. Mas felizmente não muitos acreditam mais nisso. Olha o demônio dizendo. Ele fica contente, né, que muitas pessoas não acreditam mais na reza. Eles não toleram as súplicas a São Miguel. Olha só, o demônio não tolera quando se invoca São Miguel Arcanjo. Qual é a missão de São Miguel? Cuja missão é a de expulsar para o inferno os espíritos vagando pelo mundo e tentando as almas. Qual é a missão de São Miguel, irmãos? Qual é a missão poderosa de São Miguel? Quando São Miguel Arcanjo vem a combater por você, para expulsar um demônio, ele não só vai expulsar da sua presença quando São Miguel Arcanjo vem, chega. Por isso é importante invocar São Miguel. São Miguel vem, por isso que os demônios atormentam a presença de São Miguel. Porque São Miguel Arcanjo vem, pega o demônio e leva para a prisão. Tem muitos demônios soltos. Os anjos, a missão dele é vir e vai prender os demônios. Aí às vezes os pecados, nós vamos pecando, vamos soltando os demônios. Vamos pagando a fiança para eles. Ó, os demônios também, eles temem o anjo da guarda. E gritam de horror quando a ladainha das 5 chagas de Jesus é entoada.